Boa noite. Boa noite. É sempre um prazer voltar a essa casa. É uma casa muito abençoada. Acho que todo mundo que está aqui já sabe, né? Não estou contando nenhuma novidade. É um trabalho sério que se realiza. E a presença de vocês aqui é um testemunho disso. Que eles estão fazendo a coisa certa. Tá bom? Dá para me ouvir aí atrás? Sem problema? Ok? Ele pediu para eu falar sobre 2 temas. E eu falei para ele que eu vou falar sobre um. Não é? Nós vamos falar hoje sobre escolhas. Escolhas. Desde que a gente nasce, nós fazemos escolha na nossa vida. O fato de a gente estar aqui hoje, nós escolhemos estar aqui hoje, eu escolhi estar aqui hoje, não é? Todas as pessoas que nós conhecemos escolhem várias vezes ao dia alguma coisa, e são essas escolhas que fazem com que elas sejam felizes ou tristes, sejam vencedoras ou não sejam vencedoras na sua vida, tanto a sua vida profissional, sua vida amorosa. Não é assim que funciona? É verdade? Então todo mundo que a gente conhece, Francisco de Assis fez escolha, Bezerra de Menezes fez escolha, Jesus fez escolha? Fez escolha. E uma das escolhas mais importantes de Jesus foi vir até aqui para nos trazer o modelo de salvação. Jesus não trouxe a salvação, Ele não é a salvação, Ele trouxe o modelo de salvação. A salvação está em quem segue os seus ensinamentos. Senão seria muito fácil, né? Eu diria assim: eu sou salvo graças a Jesus que veio aqui e morreu por mim, e eu faço um monte de coisa errada. Será que eu estaria salvo realmente? Não. Como que nós estamos salvos? Seguindo aquilo que Ele nos trouxe. O seu exemplo serve de modelo para nós, serve de modelo para que a gente faça a coisa certa, faça a opção certa, que a gente viva bem, praticando a caridade e buscando a evolução de todos nós. Então todos nós fizemos escolhas, inclusive Jesus. E eu vou dizer para vocês que Deus também faz escolhas. Em um certo momento dessa história, a história que eu não vou lembrar agora, há uns bilhões de anos atrás, Ele resolveu criar uma tal de humanidade, que somos nós. Dizem que foi em 4,1 bilhões de anos mais ou menos. Aí Deus, como é um Deus de amor, Ele resolveu nos criar. Então o que Deus fez? Você já ouviu falar que a gente tem uma centelha divina dentro de nós? Ou seja, nós temos um pouquinho de Deus dentro de nós. Outro dia eu estava fazendo uma palestra e me veio um pensamento. Quando eu estava na igreja católica, eu ouvia muito falar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por que nós somos a imagem e semelhança de Deus se Deus não tem imagem? Eu consigo colocar Deus num quadro? Não. Aí eu fiquei pensando, todos nós somos criados simples e ignorantes, sem cultura e sem conhecimento, sem virtudes. Aí Deus colocou uma sementinha dentro de nós e falou assim: por essa sementinha você vai viver todas as suas encarnações. Qual é o seu objetivo? Regar essa semente. Você vai cuidar dela. Vai ter várias tempestades ao longo das suas vidas e você vai cuidar dessa semente. E dessa semente que você vai gerar toda a sua evolução. Então dessa semente vai gerar a benevolência, a paciência, vai gerar a caridade, a bondade. Como é que chama essa semente que Deus colocou dentro de nós? O amor. Deus colocou amor dentro de nós. Como Deus é amor, olha a nossa semelhança com Ele. E isso é uma coisa eterna, ninguém tira de dentro de nós esse amor. Por isso que às vezes eu chego à conclusão que eu não sou egoísta, eu não sou vaidoso e eu não sou orgulhoso. Nenhum de nós aqui é. Nós estamos orgulhosos, nós estamos vaidosos, porque na medida que essa plantinha vai crescendo dentro de nós e esse amor vai transbordando, nós deixamos de ter isso. Nós deixamos de ter essa vaidade, essa inveja e esse orgulho. Então a relação de Deus conosco é o amor. Esse amor que a gente carrega desde o primeiro momento. E é esse amor verdadeiro que nos faz estar em sintonia durante todas as encarnações com todas as pessoas. Então Deus nos escolheu para estarmos aqui. Nós também, antes de nascermos nessa vida, fizemos escolhas. Quando eu estava na erraticidade, eu pedi autorização para os meus pais para vir para aquela família. E meus pais
autorizaram. Eles também fizeram escolha. Se eles tivessem pensado bem, ele falava: não vou autorizar o Nestor vir nessa família não, que não vai dar certo. Graças a Deus eles não pensaram nisso. Então nós fizemos escolha também para escolher as nossas famílias. Aí uma vez eu estava conversando, estava me lembrando que quando minha irmã tem um ano mais velho do que eu, vou falar dela, mas ela sabe que a gente já conversou muito sobre isso. Adolescente, 15 anos, ela queria ir numa festa, a minha mãe falou assim: você não vai na festa. Não, mas eu quero ir, mãe, porque eu já sou grande, já sou adulta. Não, você não vai. E ela, numa raiva, na hora, né, de um instinto de raiva, falou assim: mãe, eu não pedi para nascer nessa família. Aí quando eu entrei na doutrina espírita, o que eu descobri? Ela não só pediu, como ela implorou para nascer na família. Porque a melhor oportunidade de evolução que nós temos é como encarnado. Então nós viemos para essa vida, nascemos numa família que nós escolhemos, e durante todos os nossos anos, eu já tenho quase 57, né? Vou fazer agora dia 30. Parabéns. Muito obrigado. Eu fiz dezenas de escolhas, e essas escolhas em todas as encarnações nossas é que nos levaram a ser o que nós somos hoje. Por isso que eu digo que nós somos o melhor de nós, de todas as encarnações. Se nós não gostamos daquilo que nós somos hoje, nós temos que pensar que nós só estamos nessa condição porque nós fizemos essas opções que nos levaram a essa evolução. Eu sempre brinco com as pessoas: vocês não gostam da minha palestra, imagine eu na outra encarnação fazendo. Devia ser muito pior. Então a nossa vida é de escolhas. Um dia, nós aqui presentes, fizemos uma escolha muito importante. Escolhemos participar da doutrina espírita. Escolhemos que a doutrina espírita para nós seria um meio, o melhor meio que nós encontraríamos para buscar a nossa evolução. Mas toda escolha tem responsabilidade por essa escolha. Lei de causa e efeito é a lei que Deus rege todos os universos, todos os tempos. O que eu faço, eu mereço receber. Por isso que eu sempre digo que não existe vítimas. Não existem vítimas. Então nós fazemos escolha e fizemos escolha de entrar dentro da nossa doutrina. Então essa é a origem de estarmos aqui hoje. É a base da nossa conversa de hoje. A escolha principal que nós fizemos, que eu particularmente fiz como espírito encarnado na parte religiosa, foi entrar na doutrina espírita. Tudo bem que eu entrei atrasado, eu só estou há 7 anos na doutrina. Mas desde o momento que eu entrei, eu pensei assim: é para valer. Eu tenho que conhecer essa tal doutrina e tenho que tirar dela tudo de bom que ela pode me trazer. Aí eu comecei a estudar, lembrando até o que o Luiz falou, do estudo que se tem dentro da doutrina. E uma das coisas que mais me fascina na doutrina espírita é aquilo que eles chamam de fé raciocinada. Ou seja, para mim ter fé, eu tenho que conhecer aquilo que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. E se nós pegarmos esse livrinho aqui, que eu digo que é um dos maiores tesouros da humanidade, vocês já ouviram falar? Todas as respostas que a gente precisa na nossa vida, inclusive sobre as escolhas que a gente tem que fazer, a gente tem resposta aqui. Tudo que a gente precisa saber tem aqui. Então, se eu escolhi a doutrina espírita como sendo um meio melhor para a minha evolução, porque escolher a doutrina espírita é escolher que existe uma relação do mundo espiritual com o mundo material. É acreditar que a vida não termina aqui. Olha só, isso é mágico. Por mais que eu venha desencarnar com 10, 50, 70, 80 anos, eu não morro, meu espírito não morre. Ele é eterno. E ele vai sempre em evolução. Às vezes a evolução não é tão rápida quanto a gente gostaria, né? O Chico dizia assim: eu me sinto rastejando, mas eu rastejo para frente. Quantos de nós nem rastejar rastejam? Então, quando nós fizemos opção pela doutrina espírita, é nosso dever acreditar nos ensinamentos e nos métodos que tem dentro dela. Senão não teria sentido a gente continuar dentro da doutrina. Vou dar um exemplo para vocês. Dia 2 de novembro agora foi o dia do quê?
dos mortos, finados. Qual o sentido para o espírita do dia dos mortos? Se a gente acredita na vida eterna, é só o sentido da lembrança física. Eu já fui em muitos centros e eu perguntei: vocês têm medo de velório? Tem medo de ver morto? Muita gente levanta a mão e fala: eu não quero nem saber de enterro. Mas no seu você vai. Não tem a menor dúvida disso, no seu você vai. Qual o medo de ver uma pessoa desencarnada? Qual o medo? Por quê? Se nós acreditamos realmente que aquele corpo serviu de passagem, sabe, não tem que ter medo. Lógico que algumas pessoas, ainda mais quando as pessoas são muito próximas de nós e a gente ama aquelas pessoas, aquilo dói. Dói mesmo. Nós somos seres humanos, isso doía para todo mundo. Doía para o Chico, por que não vai doer para nós? Você lembra quando, na história, que o padre que morreu, que o Chico tinha muita amizade, que ele foi lá no caixão, ele chorou. Isso são sentimentos. Mas se nós somos espíritas, nós temos que acreditar que a vida não terminou ali, que ela vai continuar. E sabe o que é mágico nesse amor de Deus? Que quando a gente tem um amor verdadeiro por alguém, esse amor não acaba com a vida eterna, com a morte física. Semana passada eu fui numa festa, num casamento, e eu estava conversando com a filha de um primo meu que faleceu há uns 4 anos atrás. Ele saiu de São Paulo por causa da agitação e foi morrer atropelado numa cidadezinha pequena do interior. A gente diz, era para ele, onde ele estivesse ia acontecer isso. Nada acontece por acaso. E ela estava contando, e ela, quando a gente começou a conversar, fazia muito tempo que a gente conversava, a hora que ela tocou o nome dele, ela começou a chorar. Literalmente ela chorar. Eu falei: chora, você sente muita saudade do seu pai? Ah, sinto. Você reza por ele? Rezo. Então reza mais, que é o que ele mais precisa de oração. Quando as pessoas desencarnam, os espíritos precisam muito de oração. Das pessoas principalmente que têm uma relação direta, que amava, que tinha um contato direto. Aí eu olhei para ela e falei assim: eu vou te dizer uma coisa, eu sei que você vai chorar de novo, mas eu preciso te dizer. Ela falou: o que foi? Você vai reencontrar o espírito do seu pai de novo. Começou a chorar. Sabe por quê? Porque os verdadeiros sentimentos, eles não acabam com a morte física. Nós vamos encontrar pais, mães, avós, namoradas, esposas, filhos. Deus é justo, Ele não permitiria que isso acontecesse. Então, quando a gente perde alguém que a gente muito ama, nós temos que continuar a ligação com eles através da oração. Mas não aquela oração chorosa, né? Por que você foi embora? A minha vida não tem sentido sem você. Não, oração de louvor. Eu quero agradecer a Deus porque você existiu na minha vida. Eu peço a Deus que você esteja bem. Que se você puder, dá uma olhadinha pela gente, que a gente também precisa de ajuda. Ter sintonia com as pessoas positiva, com os espíritos positivamente. Esse que nós devemos encarar a morte física dessa forma. Não ficar se lastimando. Tem muitas pessoas que às vezes, principalmente mães, né, ou pais que perdem filhos, que ficam 10, 15, 20 anos sofrendo pela morte do filho. Uma vez Chico nos conta uma história que uma mãe veio lastimar que o filho dela tinha morrido há 7 anos. E que todos os dias à noite ela ia fazer oração, ela chorava, falando da saudade dele, não sei o quê. Aí Chico virou para ela e falou assim: qual coisa que você mais gostaria que seu filho tivesse? Feliz? Então para de fazer isso. Agradece a Deus por ele ter vivido na sua vida. Agradece a Deus por onde ele está, porque ninguém morre antes do tempo. A não ser que a gente faça a escolha de se matar, né? Também é uma condição que a gente pode fazer. Se eu pegar um carro e começar a correr a 200 por hora, onde não tem estrada, as possibilidades de eu morrer são grandes. Chico, eu gosto muito de uma história. Ele tinha um amigo, e o Divaldo. Ele gosta sempre de visitar os amigos com uma Bíblia, com o Evangelho, né? Um dia ele foi visitar um amigo que tinha passado um problema muito sério, ficou na UTI lá no Rio de Janeiro. E a hora que ele chegou nesse amigo, ele começou a conversar, e o amigo falou: Divaldo, eu sei que você sempre abre um Evangelho e lê, que é uma mensagem que é para mim, eu quero que você abra o Evangelho. Aí ele pegou e abriu o Evangelho, e Divaldo fechou logo em seguida. Não, Divaldo, eu quero que você abra,
Não, vou abrir outro, não quero esse. Porque ele estava se questionando, por que ele estava passando por tudo aquilo? Por que ele sofreu tudo aquilo? Adivaldo abriu, que capítulo que caiu? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Deus é sábio. Ele está no comando de todas as coisas. Todas as coisas. Isso é um fato, não tem contestação. Às vezes a gente se preocupa que o mundo está perdido, que o mundo é isso, que o mundo é aquilo. O mundo está seguindo o curso que ele merece. E que compete a só nós mudarmos. Não adianta a gente jogar a culpa numa sociedade, nos políticos, isso e aquilo. Nós somos responsáveis também. Que nós elegemos, nós colocamos, nós permitimos. São escolhas. E uma coisa que eu aprendi com um amigo que eu gosto muito, que é o Gilberto, do Francisco de Assis: toda vez que você vê uma notícia ruim, esquece ela e guarda para você, não espalha. Coisas boas não, espalha para todo mundo. As coisas ruins guarda, não vale a pena proliferar, não vale a pena ficar divulgando. E nós temos às vezes um prazer sádico, de espalhar exatamente essas notícias. E aí no campo energético isso faz mal para todos nós. É aquela história do carvão: você jogar o carvão no outro e você olhar para você, o que vai acontecer? Você vai estar todo manchado de carvão. Assim, quando você espalha uma coisa não boa, automaticamente você também está sentindo aquilo, você está passando o reflexo daquilo, porque você está passando seus sentimentos. Então, é importante que nós, dentro da nossa doutrina, façamos a escolha sim de estar aqui, mas de estudar também, de conhecer e acreditar naquilo que a gente vivencia. Então, por exemplo, eu falo para vocês, vou fazer 57 anos, meu nome é Nestor. Se eu falar para vocês que eu não sou o Nestor, vocês vão acreditar em mim? Acho que vai lá e está maluco, né? Mas eu vou dizer que eu não sou o Nestor, eu estou como Nestor. O meu espírito, dentro de centenas de encarnações, nesse momento, é o Nestor. Então o que vale muito? É o Nestor, nome, pessoa física, ou o espírito que está dentro de mim? Que espírito que está dentro de nós? É o espírito que está dentro de nós que vale. Esse é o verdadeiro valor. Se amanhã eu desencarnar, ou qualquer um de nós aqui desencarnarmos, o nosso espírito vai ficar vivo. Então hoje eu posso ter uma condição social X, eu posso ter uma determinada cultura, eu posso morar numa casa boa ou ruim, mas é um estado passageiro. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós ainda, dentro das nossas vidas, nós temos muitos preconceitos. Se a base dos ensinamentos das religiões cristãs é o amor, que é o centro de tudo, Jesus não falou, Eu vou resumir todos os mandamentos a apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não foi isso que ele falou? Se essa é a essência da nossa vida, é aquela fagulha que Deus deixou, a sementinha que Deus deixou, qual tem que ser a nossa atitude em relação a qualquer pessoa que a gente encontrar? Uma atitude de amor. Então nós temos ainda muitos preconceitos. Às vezes a gente vê uma pessoa simples na rua pedindo uma esmola, querendo lavar o carro da gente, e a gente fica com medo, Pô, a gente vive numa sociedade violenta, a gente tem medo que a pessoa assalte, que a pessoa estrague meu carro, Se a pessoa não tem muita cultura, às vezes a gente julga também. E qual que é o segredo? Agir todos os momentos com amor. Esse é o segredo da nossa vida. Não existe ninguém melhor que ninguém. Hoje eu posso estar melhor. Quem garante que aquele cidadão que hoje está vivendo na pobreza, ele não fez a escolha dele de voltar aqui nesse planeta na pobreza, porque na outra ele tinha uma condição parecida com a nossa, não soube usar a condição, e como prova para ele, como expiação para ele, ele escolhe viver na pobreza. Quem garante isso? Quem garante que nós, se nós continuarmos agindo com discriminação, com falta de respeito, na próxima encarnação, quando a gente estiver mais ou menos com juízo lá na erraticidade, e a gente percebeu que a gente fez errado, eu não venho a pedir, pô, meu Deus, me ajuda, eu preciso voltar pobre, eu vou morar numa sarjeta, eu quero voltar deficiente, eu vou voltar mudo, porque a minha língua muito comprida, então na próxima eu quero voltar mudo. Quem garante isso?
Então nós não temos o direito de julgar ninguém, de ter preconceito contra ninguém. Nós estamos em estágios temporários. Isso é importante que vocês vejam. É lógico que ainda a gente não tem a qualificação do Cristo, que com facilidade não olhava só o corpo, olhava o espírito. Tenho certeza que Jesus olhava para mim ou para ele e conhecia todo o nosso passado. Sabia por quê? Porque ele via a luz de cada um. E aí eu repito, o que é mais importante, o corpo ou o espírito? É o espírito. É o espírito. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo dentro da doutrina espírita, então vamos fazer ou procurar fazer tudo que ela nos ensina. Senão não tem sentido ficar na doutrina. Isso serve para qualquer religião. Nós temos que ter discernimento moral. Nós temos que buscar as respostas de maneiras coerentes, racionais, como a doutrina fala para a gente. Não é o fato também do Nestor estar aqui hoje falando para vocês que eu estou falando tudo certo. Pesquisem. Vamos ver se eu estou errado. Busque mais informações. Eu estou hoje aqui, com uma escolha minha, tentando passar dentro das minhas limitações as informações que eu acredito que sejam boas para esse momento. Pedindo sempre para que Deus nunca me abandone, para mim não falar besteira. E Ele quer exatamente isso da gente, que nós façamos as escolhas coerentes com aquelas opções da nossa doutrina, que a gente seja mais humano, respeitador, gentil. Aliás, hoje é o Dia Nacional da Gentileza, 13 de novembro, uma sexta-feira, Dia Nacional da Gentileza. Que bom. Bom, e a gentileza é como diz um amigo meu, a gentileza é tudo de bom, não é? Porque as pessoas se cortejam com alegria, elas tratam o bem do outro. Hoje existe uma raridade de gentileza. Você anda o casal, você vê o casal andando, às vezes a mulher está na frente, o marido está na frente, não é? Às vezes ela vai entrar no carro, ele dá a volta, a mulher vai lá para abrir a porta sozinho, sabe? Eu não sou tão antigo assim não, mas eu costumo cultuar isso, porque só de ver o prazer da pessoa que eu amo sendo tratada com gentileza. Quem não gosta de ser tratado com gentileza? Eu. Todos nós gostamos de ser tratados com gentileza. Então, o pedido hoje é, vamos fazer escolhas dentro daquilo que a gente realmente acredita na nossa doutrina. Para muitos de nós, assusta muito ter uma relação com o mundo espiritual. Eu, durante muitos anos, eu falava, eu não quero nem saber de difundir minha mediunidade. Eu tenho medo. Hoje eu anseio por ela. Hoje eu anseio por ela. Ainda está bem tímida, mas eu anseio por ela. Porque os poucos momentos que eu já tive contato, foram tão expressivos na minha vida, foram tão gratificantes. E são momentos que dentro da minha limitação humana, né, os meus sentidos humanos não conseguem captar tudo. Aí eu fico pensando, se a gente conseguir um grau de evolução e a gente for melhorando, crescendo, evoluindo, a gente chegar próximo de Deus um dia. Imagina como deve ser maravilhosa a sensação de tê-lo ao nosso lado, de tê-lo perto de nós. O Antigo Testamento fala assim que uma fagulha do amor de Deus é capaz de inundar todos os universos. Uma fagulha. E Deus não nos dá um amor tão intenso porque nós não aguentaríamos fisicamente isso. Nós ainda não temos a capacidade de amar totalmente. E quando a gente vir para o centro, vai chover. Vão vir com alegria. Jesus era um espírito alegre. Porque quando a gente está alegre, a gente está confiante. Sim. A gente está sempre confiante. O que eu espero com... Pausa para a chuva. Só para concluir, tá? Se a gente tivesse a capacidade no final do dia de parar e analisar
todas as escolhas que a gente fez naquele dia e todos os resultados que elas nos trouxeram, principalmente a nível de sentimento. Se a gente está acostumado a deitar às 11, deitar às 15 para as 11 e fazer uma revisão da nossa atitude do nosso dia, com humildade, e chegar à conclusão, o que fez de certo, o que poderia ter melhorado, o que fez de errado, o que não deveria ter feito. Quando a gente puder fazer isso verdadeiramente, vocês vão perceber que nós vamos começar a nos libertar dos nossos medos da correção. Nós temos muito medo de nos corrigir, nós temos muito medo de olhar para dentro de nós e ver nossas imperfeições. Por isso que a doutrina espírita insiste muito na reforma íntima, e fala reforma íntima sem martírio, sem dor, natural, pelo amor, porque é isso que Deus quer que a gente faça. E é tão bacana quando a gente vive bem com os outros, com a família, quando a gente vive bem com os amigos, quando a gente tem um bom ambiente de trabalho, mas principalmente quando a gente vive bem conosco mesmo. Porque se a gente não se amar, se a gente não se respeitar, eu não consigo amar o outro. E Deus só se apresenta exatamente quando eu me amo e eu amo a outra pessoa. Quando existe essa junção desses dois amores, vocês podem ter certeza, Deus está presente de uma forma mais intensa. E Deus é tão mágico a relação dele com a gente, que se nós olharmos a nossa distância moral, espiritual de nós para Deus, é infinita. E a gente alcança Ele através de uma oração sincera, um desejo sincero de fazer o bem a alguém, de uma atitude de carinho, de caridade. Ele se mostra presente porque a gente sente o amor, e quando a gente sente o amor, a gente sente Deus. Não tem mágica, é assim que funciona. Quando você beija, abraça uma pessoa que você gosta muito, quando você brinca com uma criança, sabe? Aquela sensação de prazer interior é fantástica, quase inexplicável. Sabe o que é isso? É Deus pertinho da gente, tá bom? Obrigado pela paciência e todos tenham uma boa tarde, uma boa noite, tá?